Hermanos, tomemos el Evangelio de Juan, versículo 1. Juan, versículo 1. Capítulo 14, perdão. Gracias. 14, versículo 1. 14, 1. Creio que na semana passada eu li esse versículo. Amém. Esse vai ser o tema. Não se turbe seu coração. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. A palavra turbado acá, turbe seu coração, traduzido para o grego é perturbado. Não tenha um coração perturbado. Não esteja barro a qualquer perturbação. E a palavra crer aqui, traduzida para o grego, confiai. Vocês confiai em Deus, em meu Padre, pero também confiai em mim. Seguindo até o versículo 27, Jesus terminando seu discurso com os discípulos, como que já adelantando algo que há por vir. O Senhor sabe que tudo, sabe que vem mais adiante. E parece que aqui já há uma pressão, já estão debaixo de circunstâncias, sabem que o Senhor tem que estar em Jerusalém e sabem que pode passar em Jerusalém, porque eles queriam matar Jesus. E agora Jesus, incluso nesse capítulo, Jesus hace a promessa do Espírito Santo, que não nos deixariam solos, que enviaria o Consolador para consolar-nos. Então, Jesus termina, antes de terminar o capítulo, diz assim: La paz les dejo. A palavra aqui é la suprema paz, la paz completa. Dejo la paz completa para vocês, não em pedacitos, pero completo tudo. Tudo que está em la paz nos dejo a vocês. Mi paz les doy. Eu não la doy como el mundo la dá. Não dejen que su coração, de novo, se turbe e tenha medo. Porque um coração perturbado vai engendrar medo. Esse é o ponto que quero falar esta manhã com os irmãos. El medo. Phobos, onde vem a palavra fobia. Não estou querendo aqui falar sobre aracnofobia, creptofobia, as fobias todas que nós como seres humanos podemos ter. Eu vou falar da necrofobia, ou seja, medo da morte. Porque tem a tanatofobia, medo de coisas mortas. Não, creptofobia, é medo da morte. De todos os medos que nós como seres humanos temos, que eu não posso dizer, não tenho medo. Se não tem medo, irmão, te felicito. Você está passando por alguma situação, amém? Pero todos nós, de acordo com as circunstâncias, somos cometidos por medo. E esse medo, ou se pode dizer, a cumbre do medo que o ser humano pode ter acerca da morte. Me recordo muito bem de um compartilho de Rodrigo há alguns dias, algumas semanas, da questão do medo de crer na ressurreição e que ele ser humano não foi criado para encarar a morte. Quando estava Adão e Eva, nunca passaria para eles a morte. Pelo desde o momento que a morte foi introduzida nele ser humano, por causa dele pecado, dela transgressão, todos nós outros temos dentro de nós outros esta fobia, esse medo. Quando a morte encara uno sente medo. Então, eu queria
tocar em alguns pontos da Escritura de homens que passaram por circunstâncias muito pesadas. E queria começar por um, por Abraão. Abraão, allá em Gênesis, capítulo 22, quando tem que... Creio que os irmãos todos conhecem bem essa passagem. Mas me gostaria de ler todos nós outros juntos. Não queria saltar, a princípio eu queria ser apenas um comentário, mas me parece bem que nós outros toquemos na palavra juntos. Temos o Espírito Santo vai dar um destello a cada um de nós outros de sua palavra, em nosso coração. Porque ele habla de diversas maneiras a cada coração. Assim é o poder e a unção do Espírito em cada um de nós outros. Então diz assim: 3 dias depois, Abraão, que hace Abraão? Nós começamos cantando esse cântico. A ti alço mis ojos. Não é assim? Que hace Abraão? Abraão levantou os olhos e a lo lejos viu el lugar. Então Abraão disse a seus servos: esperem aqui com o asno e o ninho, e eu iremos hasta esse lugar. Ali, o que vão fazer? Adoraremos. E logo volveremos aqui mesmo. Nós sabemos que Abraão já tinha um mandato de Deus, que era sacrificar seu filho. Todavia, Isaac não sabe do que vai passar. Pero Abraão sabe muito bem. E eu não creio, irmãos, não sei se pode estar equivocado, pero eu não creio que Abraão tinha medo. Porque em Abraão havia confiança. Abraão entendia muito bem da promessa. Depois vamos confirmar isso, por a própria palavra. O que estava no coração de Abraão, quando estava subindo esse monte. E tomou Abraão a lenha do holocausto e la echou sobre Isaac, seu filho. Logo tomou em sua mão o fogo e o cuchillo. E juntos seguiram caminhando. Agora, mira esse versículo, a relação que tem ele, padre Abraão, com seu filho Isaac. Mira a relação mútua que existe entre Isaac e seu papá. E Abraão e Isaac. Mira a frase, mira como eles se comunicam entre si, padre e filho. Então, Isaac lhe abriu a Abraão. Seu padre lhe deu: Padre mío. E ele respondeu: Aqui estou, hijo mío. Isaac disse: Aqui está o fogo e a lenha. Pero onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, hijo mío. E juntos seguiram caminhando. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia dito, Abraão edificou ali um altar. Luego acomodou a lenha, atando a Isaac, seu filho, lo puso no altar sobre a lenha. Que passa no coração de Isaac neste momento? Quem é esse sacrifício? Ele. Será que ele não sabe que ele é essa hora do sacrifício? Claro que sim. E tu não vai encontrar aqui no texto que Isaac está. Isaac se derratar. Calmo, sereno e tranquilo. Sobre essa pedra de altar. Não vem gritando. Não, papi, não faça isso, papi. Não, está submisso ao que vine. Não há medo. Tanto no coração dele, padre, de seu padre, como no coração de Isaac, el hijo, que é na figura de Cristo. E Abraão na figura de Deus, ele padre. Aí nessa situação. Então estendeu Abraão sua mão e tomou o cuchillo para degolar seu filho. Pero el ángel del Senhor lo chamou desde o céu e lhe disse: Abraão,
Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. E el ángel dijo, não estendas tu mano sobre el niño, nem lhe hagas nada. Eu sei bem que temes a Deus, pois não me has negado a tu único hijo. Abraão levantou então os olhos e viu que a suas espaldas havia um cordeiro. Mais uma vez, 2 vezes. No primeiro versículo, levanta seus olhos e sabe de onde tem que ir. E agora, mais uma outra vez, levanta seus olhos e vê a resposta de Deus. Nossos olhos sempre há que estar postos ao Senhor. Sempre que levantamos nossos olhos hacia o Senhor, podemos ver o socorro, sua proteção, tudo o que pode ser para nós outros. Pero uno com os olhos barros não tem direção. Pero quando uno levanta os olhos hacia o Senhor, terá a resposta do que ele tem que fazer e do que vai fazer. E quando levanta os olhos e viu que as suas espaldas havia um carneiro travado por los cuernos em um zarzal. E Abraão foi, tomou o carneiro e lhe ofereceu um holocausto em lugar de suyo. Como quem diz, o que é isso aí que podemos aprender nisso? Abraão, tu hijo? Não. Deus hablando, de certa forma, para nós outros. Eu poupo tu hijo, pero mi hijo não será poupado. Esse carneiro que está em sacrifício é Cristo, que foi sacrificado por nós outros. Interessante que essa pedra é levantada no Monte Moriá, onde depois Salomão levanta o templo. Irmãos, o templo é um lugar de adoração. Tipifica a adoração. Agora sabemos que somos o templo do Espírito, mas tipifica a adoração. O que significa isso? Perdão. Sem sacrifício, não há adoração. Se não há renúncia, não há adoração. Não podemos adorar o Senhor sem quebrantamento. Nossa vida necessita ser quebrantada por el Senhor. Aprender com o Senhor. E Ele vai tratar com nós outros e vai nos livrar de todos os medos. De tudo que temos, que todavia há que ser liberado. E só pode ser liberado através do quebrantamento. Não há outra forma. Se nós todos tomamos o livro de Juízes, um livro que estamos estudando, e quando tomamos o capítulo 6, 7 e 8, que habla de Gideão, como que Gideão vence? Imagínate, hermanos, como pode 300 homens derrotar um exército de 135 mil homens? 135 mil homens com 300. O mundo hace 300, os espartanos. Sim, não foi assim que fizeram a película? Los 300. E como terminam esses 300? Massacrados ao final pelo exército persa. Assim conta a história, sim, a ficção. Pero o que passa com esses 300 homens que Deus levanta? Porque é Deus que separa. É Deus que levanta. De todo o exército de Israel, que tinha mais de 30 mil, separa apenas 300 homens. Será que 300 homens para 135 mil homens não há temor? Não há medo? E que fazem eles? Em sua mano está um cuerno. E na outra, um cântaro, onde dentro desse cântaro, porque era pela noite, tinha uma tocha de fogo. E como vence os inimigos? El cântaro habla de la proclamação. Uno proclama a palavra. A palavra é que nos liberta. Quando uno proclama a palavra, quando uno tem a palavra e proclama a palavra liberta, a palavra destrói nossos inimigos, seja que seja. Pero o vaso tem que ser quebrado, irmãos. Se o vaso não é quebrado, a antorcha de fogo não pode trazer luz.
Por isso, só uma vida quebrantada, bajo las manos de Deus, pode expressar a luz do Espírito. Porque ele não está afuera, ele está dentro. E a expressão é de adentro hacia afuera. É como rios de água viva que correm do interior dos nossos ventres. Essa é a obra do Espírito Santo em nós outros. Uma vida quebrantada. E essa vida quebrantada emana essa luz. E essa luz faz com que 120,000 homens, em um solo dia, em uma sola noite, caem por si solos. Eles mesmos se mataram entre si. E depois, os 15,000 que quedam restantes, os midianitas, Gideão, juntamente com eles, termina de matá-la a todos. Essa é a operação que hace o Senhor. E quando tomamos a questão que está Abraão, será que Abraão tinha medo? Vamos olhar. Vamos a esse ponto de uma vida quebrantada. Hebreus, capítulo 11, o versículo é 17 ao 19. Vamos ver o que está no coração de Abraão. Como um não pode saber essas coisas? Pero não está escrito, pero agora está. Porque ele é Espírito Santo que traz a revelação. Então diz aqui, por fé Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu a Isaac. E ele que havia recebido as promessas oferecia seu único filho, porque em Isaac estavam as promessas. E Abraão sabia muito bem disso. Apesar de que Deus lhe havia dito, por meio de Isaac te vendrá descendência. Agora vem no versículo que revela muito bem o coração de Abraão. E eis que Abraão sabia que Deus tem poder, incluso para levantar os mortos. E em sentido figurado, dentre os mortos, lo volveu a receber. Figurado é quem? De Cristo. Assim é ser o Senhor. Todos aqueles que passaram por provas tinham o consolo dele, Senhor, e a fortaleza em seu coração. Sim, irmãos. Muitas vezes somos confrontados e muitas vezes por nossas confrontações temos medo. E quando se trata da morte, maior é o medo. Pelo Senhor está, irmãos. Sabe que um dos irmãos foi irmão e que isso tudo estudo do código genético do genoma humano, que agora não me recordo bem o nome desse científico muito conhecido. Sabe aquilo isso? Ele era ateu. Sabe aquilo isso? A conversão dele? Ele é médico. E como médico tinha que passar a estar com os pacientes. E ele percebeu que todos aqueles pacientes que tinham o Senhor e na orilla da morte não tinham medo. Estavam tranquilos, completamente tranquilos, e os que não tinham o Senhor estavam desesperados. E isso foi que o hizo converter a Deus, a este homem. Se tomamos as Escrituras e quando entramos no livro de Hechos dos Apóstolos, o primeiro que foi martirizado foi Estevão. E quando Estevão está sendo martirizado, a orilla de la muerte, que hace Estevão? Diz a palavra, então Estevão, lleno del Espírito Santo, alçou seus olhos ao cielo e viu a glória de Deus, el Padre, e a Jesus de pé. E ali se entregou e morreu. O que dizemos de Pedro? Como pode Pedro, a orilla de la muerte, encarcerado, uns dias antes, Jacó foi executado, morto, pelas mãos de Herodes. O que vai passar com Pedro no outro dia? Vai ser executado também. Esse homem que era lleno de medo,
Agora é confrontado. E que passa com Pedro? Diz a palavra que estava o quê? Dormindo em la cárcere. Pode alguém, sabendo que outro dia vai ser executado, dormir? De onde é que Pedro sacou isso? De onde Pedro tem essa força? Ele é Espírito Santo, irmãos. Como enfrentavam nossos irmãos no passado, os leões. Como enfrentava o fogo, aqueles que foram cerrados ao meio, queimados vivos, e as antorchas. Sabia que as antorchas que iam entrando assim, puniam palos à entrada de la Via Crucis, chamada assim, que ia chamado por dentro de Roma, Ápia, a Via Ápia. E levantava as antorchas e ali amarravam os irmãos e tacavam fogo para iluminar a entrada de Roma. Sabe que uno ser queimado vivo? Se nós outros tomamos uma queimadura cita já, irmãos, lleno de valor e coragem. Pero essa coragem vem de nossa condição humana? Impossível, irmãos. Essa coragem vem a eles e vem a nós outros através do Espírito que habita em nós outros. Porque ele é o Espírito que nos dá toda essa valentia, toda a coragem. Porque não podemos confiar na força do nosso próprio braço. E como podemos saber isso? Qual é a experiência de uno? Vamos a Pablo. Vemos a Pablo. Vemos essa epístola que é a segunda de Coríntios, onde Pablo abre demasiado seu coração à igreja de Corinto. Nessa epístola, Pablo habla de muitas coisas a Corinto, que aqui vamos encontrar. Na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 1, versículo 1. Esse já estava falando com o irmão. Em sua casa, estávamos em comunhão, em sua casa, estavam comentando justo essa passagem. Será que Pablo não era cometido por medo e angústia? Pero será que? Porque toda causa tem um efeito. Isso é uma lei da física que atua também sobre nós outros de uma forma espiritual. Tudo que temos que passar, todas as causas que temos que enfrentar, vai trazer um efeito. Agora depende de nós outros com a ajuda do Espírito, se queremos que seja negativo ou positivo. E claro, se a operação e permitimos que é pelo Espírito, vai ser um efeito para a glória de Deus. Para a glória do nosso Senhor. Então, se Pablo diz assim, no versículo 1 do capítulo 1 de 2 Coríntios. Eu, Pablo, apóstolo de Jesucristo por la voluntad de Deus. E o hermano Timoteo saudamos a la igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Padre, e de Senhor Jesus seja com todos vocês. Agora empieza a coisa. Bendito seja Deus e Padre nosso Senhor Jesus, Padre de misericórdias e Deus de toda consolação. Não só misericórdia, mas é Deus de toda, de epis. Aqui a palavra epi, de plena, de la total. Assim como o Senhor habla para allá em Juan 14, que vai dar a plena paz, a paz completa a eles, porque o Senhor não dá nada por la mitad. Ele completa todas as coisas. Mas como homem que dá um pouco aqui, um pouco aqui, ele não. Aqui também, ele não só é de la misericórdia, mas ele também é um Deus de toda, de la plena consolação. E vem Pablo dizendo, e essa plena consolação que traz? Quem nos consola, essa consolação para quê? Em todas nossas tribulações, para que também nós outros podamos consolar a los que estão sofrendo, por meio da consolação, com que nós todos somos consolados por Deus. Ou seja, que aquilo que passamos é para transmitir a outros também. Só um não pode consolar um irmão na perda de um filho, se ele, essa é um dos dolores mais fortes que um pode ter como padre ou madre, é a perda de um filho. Eu não sei se há um dolor mais elevado. Imagina aquele padre ter que entregar seu filho, como isso nosso padre. Então,
Uno quando passa pelas tribulações e pelos dolores, ou até mesmo pelos medos, e depois que Deus nos leva adelante e conseguimos lograr passar mais outra fase, outra estação de nossa vida, pode consolar outros irmãos. Se por aquilo que tu não has passado, é complicado, irmão. E Pablo está querendo dizer, nós outros temos que passar por isso e aprender essas coisas para que também agora podemos consolar ustedes. Não por nosso próprio consolo, sim, porque em meio da consolação que nós outros somos o quê? Consolados por quem? Por el hombre? Não, por Deus. Vem de Deus para nós outros e de Deus nós outros transmitimos essa consolação que é de Deus, não nossa. Nós outros não temos essa condição. Porque assim como abunda em nós outros as aflições de Cristo, assim também por o mesmo Cristo abunda nossa consolação. Se nós outros sofrimos, é para que ustedes recebam consolação e salvação. Se somos consolados, é para que ustedes recebam consuelo e possam suportar como nós outros quando passem pelos mesmos sofrimentos. Então, aí está uma questão. Pode um irmão solo ser consolado? Pode um irmão estar aislado do corpo de Cristo por ser consolado? Ah, não, tem o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo está no corpo de Cristo. E parece que são os membros do corpo de Cristo. Aí estão os irmãos, aí estão os santos. Pode uma pareja solita com seus problemas, em casa, no hogar, hablo de irmãos, resolver seus problemas solos? Impossível. Parece estar o corpo de Cristo, parece que estão os irmãos mais maduros, que têm passado também por sua experiência de matrimônio, da surreição, um está sujeito uns aos outros, barra o temor de Cristo, sujeitai-vos uns a los outros, en el temor de quem? De Cristo. Então, toda essa experiência para suportar como nós outros quando passem pelos mesmos sofrimentos. Firme é nossa esperança, respeito a ustedes, pois sabemos que assim como participam em nossas aflições, também participam em nossa consolação. Hermanos, não queremos que ustedes ignorem nada acerca dos sofrimentos que padecemos em Ásia, porque fomos abrumados de maneira extraordinária e mais allá de nossas forças, de tal modo que hasta perdimos a esperança de seguir com vida. Como quem diz, eles estão juntos ali, Lucas e todos os demais, Timoteu e... Não. Hasta aqui chegamos. Estamos sentenciados à morte. Irmãos, estamos sentenciados à morte. Pode ser que não vira um para outro. Pero esse Pablo que está com Silas allá na cárcere de Filipos, a las 12 da noite, alabando a Deus, é um homem que tem medo. Podem homens, barro depois de uma disciplina tão severa de azotes de azorrague sobre os lomos, está alabando a Deus? Solamente o Espírito pode conceder tal valor a nós outros. E aqui há uma condição. Perdeu a esperança de seguir com vida. Pero aqui está escrito assim, estavam llenos de medo. Sabe por quê que não é isso? Porque o versículo seguinte vai dizer por quê? Porque toda causa tem um efeito. Por que Pablo tem que passar por determinadas experiências? Por que nós só temos que passar por determinadas experiências? Por que Pablo, em sua defesa, aliás, na primeira defesa, só está Lucas? E quando vem a seguinte defesa, está solo. E Pablo fala assim, eu estou solo, ninguém está comigo. Aqui, em minha sentença, no tribunal. Me deixou solo. Por quê? Porque essa causa, qual é o efeito? O que Pablo tem que aprender nessa situação? Porque logo depois dessa coma, Pablo fala assim, pelo Senhor está comigo. Eu estou solo, não há homem nenhum a meu lado, pero o Senhor está comigo. Esse é o efeito dessa experiência de Pablo de abandono de seus amigos, de los hermanos. Não sabemos por quê, o que passou. Hasta mesmo todos da Ásia o abandonaram.
pero el Senhor estuve a mi lado em minhas defesas. E agora Pablo tem essa situação junto com os irmãos e diz o versículo 9: pero la sentencia de la muerte que pendia sobre nosotros foi para quê? Foi para que não confiáramos em nós mesmos, senão em Deus que ressuscita os mortos. Esse é o efeito desta causa que às vezes nós temos que passar para aprendermos a não confiarmos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita a los muertos. Esse é o efeito pela cruz de Cristo sobre nossas vidas, porque sem sacrifício não há adoração. Não pode adorar a Deus se não renuncia. Se não há renúncia de si mesmo, não pode haver adoração. Não pode levantar os braços. Não pode adorar a Deus se seu coração está duro. Se todavia não há um quebrantamento, vai ser pura hipocrisia, irmãos. Esse louvor, essa alabança, essa adoração não vai passar de teto, como diz alguns irmãos. Por isso o Senhor necessita quebrantar nossos corações. E às vezes temos que ser confrontados, até mesmo com a morte, a nossa cara. Eu sei o que é isso, porque já vi pessoas à beira da morte. E vi qual era a sua relação. Porque quando tinham a Deus. Pero la sentencia de muerte que pendia sobre nós foi para que não confiáramos em nós mesmos, senão em Deus que ressuscita a los muertos. Se morremos agora, o Senhor nos ressuscitará a seu tempo, porque a morte não tem mais poder sobre nós, irmãos. Temos o Senhor Jesucristo, que ressuscitou dentre os mortos, por el poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que levantou Jesucristo dentre os mortos. Aí está a obra do Espírito. Por isso que não apagueis, não restringeis, não confine o Espírito em nossos corações, não apagueis. Porque é o Espírito Santo acendido em nossos corações, que tem o poder da ressurreição sobre nós outros. Ele é poderoso para ressuscitar-nos dentre os mortos. Que essa é a obra do Espírito. A ressurreição dentre os mortos e a glorificação de nossos corpos. E o versículo 10. E ele nos livrou e nos livra, e aún temos a esperança de que ele seguirá librando-nos de tal perigo de morte. Aí vem a igreja, aí vem o poder da oração. Se vocês nos apoiam com suas orações, apoiamos uns aos outros irmãos em oração. Na vida da igreja. Por nós outros, se muitos oram por nós outros, disse Pablo, também serão muitos os que deem graças a Deus pelo dom concedido a nós outros por tantas orações. Então chegamos ao capítulo de Juan. Chegamos no que Jesus estava preparando para eles. Porque Jesus falou que tinha que falar no capítulo 14 de Juan. Vamos ao Evangelho de Juan. Capítulo 20, versículo 19. La noite deste mesmo dia, o primeiro de la semana, Jesus já tinha ressuscitado entre os mortos. Já tinha aparecido a Maria Madalena. Pedro e Juan entram no sepulcro, não encontram nada, e termina dizendo que todos regressam para sua casa. Pero hoje, no primeiro dia da semana, no domingo, já terminando o sábado, por la noite cita, agora vai entrando no domingo, o primeiro dia da semana, diz assim: os discípulos estavam reunidos à porta cerrada, em um lugar. Por quê? Por medo aos judeus. E que medo tem aqui? Se estão com medo aos judeus, que medo é aqui? Que fobia é essa aqui? De quê? De suas próprias vidas.
Medo de la muerte, de serem mortos. Se o maestro é morto, os discípulos também têm que ser mortos. Então esse medo entrou no coração deles e cerraram as portas. E nisso chegou Jesus. Se puso em meio. Você não pode cerrar o que queira, irmãos. Mas nada que pode trazer impedimento à presença de Cristo. Esse corpo glorificado atravessa as portas. E qual é a primeira palavra, a primeira frase que o Senhor utiliza para eles? Aquela paz completa que abre em João 14. A paz seja com vocês. E mentre eles dizia isso, ele mostrou suas manos e seu costado. Estavam com medo também, porque isso é um espírito, não? E os discípulos se regozijaram ao ver o Senhor. Houve gozo. Porque o medo, de certa forma, afeta nosso emocional. E quando afeta a nossa condição emocional, que está em nossa alma, vai afetar muitas outras coisas. Pero ahora quando vem o Senhor, se regozijam. O coração é alientado. Se regocijaram ao ver o Senhor. Então Jesus lhe disse uma vez mais: La paz seja com vocês. Segunda vez. Assim como o Padre me enviou também, eu os envio a vocês. E havendo dito isso, soprou e lhes dijo: Recebam o Espírito Santo. A quem vocês perdonem os pecados, lhes serão perdonados. E a quem não se los perdone, não serão perdonados. Que coisa, com tanta coisa que o Senhor tem que falar. O Senhor utiliza a palavra dele, perdão, acá. Habla só acerca dele, perdão. No versículo 24. Pero Tomás, um dos 12, conhecido como el Dídimo, não estava com eles quando Jesus vindo. Agora vem no versículo 25. Então os outros discípulos lhe disseram: Hemos visto al Senhor. E ele lhes dijo: Se eu não vejo em suas manos la señal de los cravos, nem meto mi dedo no lugar de los cravos, e a mi mano em seu costado, não crerei. Pero la condição humana, la psique humana, nós outros muitas vezes atuamos mais no emocional da própria alma do que nas emoções do espírito. Que passa os dias, aquela palavra poderosa, aquela experiência que tive com o Senhor me deu forças, glória ao Senhor, pero um não vai. E siga sua vida e não siga se alimentando dele, Senhor. Às vezes, são aqueles que só nos alimentamos aos domingos, nas reuniões com os irmãos, e os demais dias da semana toda. É como dizia o irmão: não, irmão, eu sou um gusano. Claro, na reunião de domingo, nós todos podemos ser uns gusanos. E para que serve um gusano? Para ser aplastado. Pero quando chega lunes, e uno vem e te confronta, já não é mais gusano, é leão. Já enfrenta, já se levanta. E hoje, mais todavia, como estão as coisas, os cristianos estão desorientados. Deus tenha misericórdia de nós outros, nos levantando contra as autoridades delegadas por Deus. Manifestações, levantamos nossa bandeira também, temos nossos direitos. Nos levantamos contra as autoridades. Que passa? E um vem tentando argumentar. Irmão, um não tem que argumentar com outro. Argumenta com a palavra, então. Vai tentar argumentar contra a palavra. Se a palavra diz que nós só devemos sujeitar as autoridades. Porque elas são designadas por Deus. Seja para disciplina ou não. Porque às vezes um país necessita uma disciplina por parte das mãos de Deus. E a maior responsabilidade dessa disciplina que cai sobre uma nação é por causa da igreja. Que não tem responsabilidade nenhuma. Cada um vivendo por si mesmo, em seus próprios medos, em seu próprio racionamento. Levantamos lá a bandeira. Salvem as ballenas. Que tenha paz sobre a terra. Não, temos que confiar nos governantes. Irmãos,
Que confiança podemos ter nos homens? Por isso que nosso coração está perturbado. Não perturbais vossos corações. Não turbeis. Se uno se involucra com todo esse sistema mundano, Jesus termina. Esse capítulo de João 14, ele vem, eu já estou, me vou, pelo príncipe desse mundo, já está. E eu não tenho parte nenhuma com ele. Porque o príncipe desse mundo já vem, e a hora já está em la terra, nesse sistema maligno. O Senhor tenha misericórdia nos outros, irmãos. Que o Espírito governe nossas vidas. E depois desses dias que passam, no versículo 26, seus discípulos estavam outra vez com a porta cerrada. Com o quê? Com medo. O que passou com a semana passada? E que passa agora? 8 dias depois, cambiou tudo? Assim somos nós outros. Não estavam todos regozijando em seu coração? Será que o Senhor quer trabalhar esse emocional em nós outros? O Senhor quer plantar em nós outros uma realidade, e somente através dele quebrantamento podemos ser verdadeiros. Podemos ter uma experiência verdadeira com Cristo. Porque senão vamos estar de semana em semana, altos e barros. Com medo, sem medo. E vá. Não, o Senhor quer nos posicionar frente a ele. O que passou com... Quase que repreenderam a Tomás. Mira, o Senhor esteve com nós outros. Agora está Tomás e eles de novo, com medo. E o que passou? E estando de porta cerrada, Jesus chegou. O Senhor é muito misericordioso, pois diz, lleno de misericórdia e pleno em consolação. Que Jesus poderia muito bem aparecer essa segunda vez e era já o basta. Mira, já para mim basta. Vocês são uns cobardes, porque a palavra aqui no grego é cobarde. Não sejam cobardes. Traduzindo a palavra medo ou temor. A palavra aí do grego é cobarde. Não sejam cobardes. Vocês são uns cobardes, não os quero mais, estão reprovados, vou separar outros. E já, tchau. Não. Então, se você põe no meio deles, e que diz mais uma vez, por terceira vez, la paz seja com vocês. Logo lhes dijo a Tomás, põe aqui teu dedo, mira mis manos. Acerca tu mano e meta-la em mi costado. E não seas incrédulo, senão crente. Então Tomás respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, Tomás, has creído porque me ha visto. Bem-aventurados os que não viram e creram. E aí quero terminar com essas duas outras passagens. Vamos de novo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10. Toda causa tem seu efeito, sim ou não? Porque as circunstâncias temos que passar. Agora Pablo está abrindo seu coração do que está passando também com ele. Mais uma vez, é uma carta de revelação, uma carta que muitas vezes nós vamos tocar o coração de Pablo, em suas experiências, que está relatando para Corinto, em nudez, em hambre, em perseguição, sabe ter na fartura e não fartura, sabe passar hambre ou não. E aqui diz aqui, então, para que eu não me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavou um aguijão en el cuerpo, um mensajeiro de Satanás, para que me abofeteie e não deixe que eu me enalteça. Ele, Senhor, sabe tratar cada um, irmãos. Pablo era um boi muito bravo. Ele falou para Ananias, tranquilo, Ananias, eu vou amansar esse boi. E quando tu corre as epístolas de Pablo, as mais valorosas são quando ele está na cárcere.
Se toma Filemão, Cristo, em sua plenitude na vida de Pablo. E quando tu termina as últimas epístolas, e quando toma a segunda de Timoteu, que é a última que Pablo escreve, contemporânea de Colossenses também, de Tessalonicenses, por aí, por as mesmas feitas, epístolas hermosas, diz que Pablo ali confessa, eu já acabei minha carreira, eu guardei minha fé. Combati o bom combate. Eu creio que Pablo, se estava ditando isso, e quando não estava escrevendo, estava com um sorriso em la face. Não estava com uma cara angustiada, nem tampouco reprimido. Terminei minha carreira. Combati o bom combate. Terminei a carreira. E guardei a fé. Ah, que o Senhor tenha misericórdia nos outros. Que o Senhor diz que quando regressa à terra, diz assim, encontrarei alguém com fé? Jesus falou, quando eu regresse à terra, em sua segunda venida, poderei encontrar alguém com fé? Ó, Senhor, tenha misericórdia nos outros. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor, em todas as circunstâncias. E 3 vezes ele é rogado ao Senhor que me lo quite. Quantas vezes nós outros queremos que saca? Já não aguento mais, Senhor. Por favor, saca-me essa situação já, por favor. Não sale na situação, siga na situação. 3 vezes. Pero qual é a causa e efeito aqui? Por que Pablo tem que passar por isso? Porque se Pablo não passa por isso, ele não vai entender isso. E se ele não entende isso, não pode transmitir a nós outros, porque da forma como ele é consolado, da forma como ele passa as aflições e as tribulações, a hora quando nós outros lemos as cartas de Pablo, podemos tocar também em suas aflições e somos consolados. É isso que Pablo quer ensinar. É isso que o Senhor quer ensinar através da vida de Pablo para nós outros. Pero ele me ha dito, quem não habla? Quem não habla? Quem habla com ele? Quantas vezes nós outros passamos por situações e podemos escutar a voz do Senhor? Sim, escutamos. Há pouco um irmão estava passando uma experiência, estava lavando os pratos e começou a interrogar Deus por certas circunstâncias da palavra de Deus. E pensou, Senhor, mas por que isso? Senhor, tu poderia muito bem cambiar essa situação. Por que não há uma Eva perfeita? Por que tinha que ser uma Eva do que era Eva? Por que não era uma Eva mais centrada? Um exemplo. Estava assim. E o Senhor respondeu para ele, eu não sou tramposo como tu. Eu não sou tramposo. Deus não hace trampas, irmãos. Deus é santo. Deus não é mentiroso. Deus não é homem como mente. Deus é verdadeiro. Deus é justo. Não existe sequer 1 milímetro, um átomo, que poderia tocar e interferir na justiça de Deus. Porque deixaria de ser Deus. Não seria Deus. Pero nosso Deus não são como os deuses do Olimpo, dos gregos. Desequilibrados, iracundos, llenos de pecado. Sim ou não? Quando lê Platão, o que seja. Nosso Deus é um Deus santo, perfeito, lleno de misericórdia. A base do trono do Senhor é a justiça e o juízo. É o que é a base do trono de Deus. Então se diz aqui, pero disse o quê? Com minha graça, tens mais que suficiente. Você, minha graça te basta. Como não pode entender a graça de Deus? Através das provas. Através do sofrimento, das tribulações. Se nós outros não passamos por isso, nunca vamos entender a graça de Deus. Nunca vamos provar a graça do Senhor em nossas próprias vidas. Pablo, minha graça é mais que suficiente para ti, que mais queres? Por que isso? Qual é o efeito? Por que temos que passar por que temos? Porque meu poder se perfecciona em seus medos, em seus fracassos, em seus erros. Me perdona. Nós temos pecados. Temos que nos arrepender e confessá-los. Meu poder se perfecciona em quê? Em la debilidade.
Aí vamos provar a graça e o amor do Senhor, como somos perdonados por nossos temores, por nossos medos. É suficiente a graça do Senhor. Como vamos provar a graça do Senhor? Através disso. E agora Paulo, quando tem essa revelação, que o Senhor nos ajude também, ele pode dizer, por isso, com muito gosto, habrei de jactar-me em minhas debilidades. Por quê? Para que o poder de Cristo repousse em mim. Quer que o poder de Cristo seja repousado em nós outros, irmãos? Aprendemos com Deus quando temos que passar por as tribulações, e essas tribulações vão revelar o que somos, porque não sabemos o que somos. Sequer diante de um espelho, não sabemos o que somos. E a confrontação é para revelar o que está em nosso coração, para saber o que somos. Sem a porta del valle, não existe a porta de Muladar. Não se pode sacar a basura de Jerusalém sem antes ter a porta del valle. Não tem que passar pelo valle, pelas tribulações, para que a porta de Muladar, a porta del esterco, saca tudo que não é de Deus de nós outros. E só barro el fuego. O tratamento de Deus, toda essa basura empieza a sair, porque vamos encontrando, porque cremos que somos, já que estamos de nós outros mesmos, como falou Pablo, para que não gloriemos em nós outros mesmos. Então, que? Me gosto nas debilidades, que mais? Também nas ofrendas, também que? Em las necessidades, e que mais? Vai gozando em quê? Me gosto nas debilidades, me gosto nas afrentas, me gosto nas necessidades que estou passando, me gosto nas persecuções e também nas angústias, porque minha debilidade é minha força. Amém? Esse é o Senhor. E quero terminar com esse texto, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 4. A questão aqui não é da necrofobia, é o medo maior que podemos passar. Como Paulo pode responder isso? Também na carta de Coríntios. Bem sabemos que se deshace nossa casa terrenal, é dizer, essa tenda que é nosso corpo, em los cielos, temos de Deus um edifício, uma casa eterna, la qual não foi hecha por manos humanas. E por isso também suspiramos e anelamos ser revestidos de quê? De nossa casa celestial. Já que assim se nos encontrará vestidos e não desnudos. Os que estamos em esta tenda, que é nosso corpo, remimos com angústia. Sim, irmão, aí está. Essa é a nossa condição, por causa da caída do homem. Porque não quiséramos ser desvestidos. Não queremos ser desvestidos. Não tem que encarar a morte, porque nós outros mesmo não queremos a morte. Se não revestidos, amém? Não queremos ser, porque seremos revestidos para que o mortal seja absorvido por la vida. La vida de quê? De Deus. Pero Deus é quem nos hizo para este fim e quem nos deu su Espírito em garantia do que habremos de receber. Por isso vivimos sempre confiados, pois sabemos que mientras estemos nesse corpo, estamos ausentes dele, Senhor. Por quê? Porque vivimos pela fé e não pela vista. Amém. Que o Senhor tenha e sempre vai ter misericórdia de nós outros. Graças, Senhor. Graças por nossas debilidades.